Vitória Carvalho Brandt tinha 36 anos quando recebeu o e-mail mais gelado da vida corporativa dela. Assunto: realocação imediata, ação necessária. Corpo do texto: 3 parágrafos burocráticos informando que, a partir da segunda-feira seguinte, ela estaria transferida para o setor de auditoria documental retroativa. Qualquer um que trabalha em empresa grande sabe o que isso significa. É o subsolo. É o lugar sem janela, sem projeto, sem futuro. É onde mandam gente que está sendo preparada pro desligamento, mas que a empresa não pode demitir ainda por questões contratuais. 8 anos de trabalho impecável, de madrugadas resolvendo emergências, de sistema funcionando perfeitamente por causa dela. E agora, estava sendo descartada como papel velho. O pior? Ela sabia exatamente quem estava por trás disso. Fábio Aguiar, o executivo que chegou 3 meses antes prometendo modernizar tudo, tinha decidido que Vitória e o sistema legado que ela construiu eram obsoletos. Ele não fazia ideia do erro que estava cometendo. Se você gosta de histórias reais de vingança corporativa e quer ver mais relatos como este, se inscreva no canal agora, deixe seu like neste vídeo e ative o sininho para não perder os próximos casos. E fique até o final, porque a virada nessa história acontece de um jeito silencioso, inevitável e totalmente devastador. O cursor piscava na tela do computador velho, iluminando o rosto de Vitória Carvalho Brandt, no silêncio pesado daquele subsolo esquecido. Eram 14h23 de uma quinta-feira cinzenta quando ela ouviu os passos apressados descendo a escada de concreto. Passos que ela reconheceu imediatamente. Aquele tipo de caminhada corporativa cheia de urgência fingida que executivos usam quando estão prestes a pedir algo que jamais pediriam em circunstâncias normais. Fábio Aguiar apareceu na porta do que chamavam de setor de auditoria documental retroativa, mas que todos sabiam ser o lugar onde mandavam gente que estava sendo preparada para o desligamento. Ele estava visivelmente suado, a gravata afrouxada, os olhos com aquele brilho de pânico mal disfarçado, que só aparece quando alguém percebe que cometeu um erro gigantesco e irreversível. Vitória, precisamos da sua ajuda. O sistema... Algo está errado, ele disse, a voz trêmula tentando soar profissional. Ela tirou os fones de ouvido devagar, olhou para ele sem piscar, sem emoção, e sentiu um silêncio gelado preencher cada centímetro daquela sala apertada cheia de caixas de papelão empoeiradas. Meu acesso foi revogado, Fábio. Lembra? Ela respondeu com uma calma perturbadora. Eu não tenho mais permissão para tocar em nada. Mas para entender como Vitória chegou naquele subsolo, olhando para os olhos de um executivo desesperado implorar pela ajuda dela, a gente precisa voltar 3 meses no tempo. Vitória tinha 36 anos e carregava nas costas 8 anos de história dentro da Europlan Brasil, uma multinacional de logística gigantesca, com 14.000 funcionários espalhados pelo país, torres, corporativas espelhadas, salas de reunião com nome de cidades europeias e aquele cheiro característico de café expresso misturado com ambição. Ela era gerente sênior de integração de sistemas, um cargo que soava técnico e burocrático para quem não entendia, mas que na prática significava uma coisa muito simples e aterrorizante. Vitória era a única pessoa viva que entendia completamente o sistema legado de roteirização que processava 100% das entregas nacionais da empresa em tempo real. Era um sistema antigo, construído em linguagem obsoleta, cheio de gambiarras funcionais que ela mesma tinha criado ao longo dos anos, mas que funcionava perfeitamente. 4.200 caminhões, recebendo rotas otimizadas a cada segundo, entregas sendo coordenadas em sincronia perfeita, centros de distribuição operando como relógios suíços. Ninguém mais entendia aquilo. Ninguém mais queria entender. Era código velho, feio, mas inquebrantável. A rotina de Vitória era silenciosa e invisível, do tipo que mantém empresas gigantes funcionando sem que ninguém no alto escalão sequer saiba que aquele trabalho existe. Ela chegava às 7h30, antes de todo mundo. Subia para o 10º andar onde ficava a sala técnica. Um espaço apertado com servidores antigos zunindo, ar-condicionado barulhento e aquela luz fluorescente que cansa os olhos. E passava o dia monitorando logs,
ajustando parâmetros, corrigindo inconsistências que apareciam do nada. Não tinha glamour. Não tinha reuniões estratégicas com diretores. Não tinha apresentações em PowerPoint com gráficos coloridos. Era trabalho de bastidor, essencial, mas esquecido. O tipo de função que só é lembrada quando para de funcionar. Vitória conhecia cada linha daquele código como quem conhece as rugas do próprio rosto. Sabia onde estavam as rotinas críticas que rodavam escondidas na madrugada, limpando cache, sincronizando o GPS, validando cruzamentos de dados. Ela nunca documentou tudo formalmente porque na cabeça dela era óbvio demais. Qualquer um que realmente entendesse o sistema veria aquilo, mas ninguém entendia. E ninguém queria aprender. Para a diretoria, Vitória era só a moça da TI que cuida do sistema antigo. Tudo mudou quando a nova diretoria trouxe Fábio Aguiar para modernizar a operação. Ele chegou numa segunda-feira de março, vindo direto de uma consultoria americana cheia de promessas e buzzwords corporativos, daquele tipo de executivo que usa camisa sem gravata para parecer descolado, mas que nunca colocou a mão no código na vida. Fábio tinha aquele jeito arrogante de quem acredita que experiência corporativa vale mais que conhecimento técnico, que PowerPoint bem feito resolve qualquer problema e que tudo que foi construído antes dele é obsoleto por definição. Na primeira reunião com a equipe técnica, ele entrou na sala com um sorriso de quem já tinha todas as respostas, conectou o notebook na TV e apresentou o plano. Migração completa para uma plataforma cloud com IA preditiva, interface moderna, dashboards em tempo real, integração com machine learning. Vamos tirar essa empresa do século passado, ele disse, olhando diretamente para Vitória com um misto de pena e desprezo. Ela levantou a mão, educada, e explicou com calma. A migração precisava de pelo menos 18 meses de transição paralela, documentação completa de todas as dependências ocultas, testes exaustivos em ambiente controlado. O sistema legado tinha camadas de complexidade invisíveis que levariam meses para mapear. Fábio deu uma risada curta, condescendente. Vitória, eu respeito sua experiência, mas isso é exatamente o tipo de mentalidade que impede empresas de evoluir. Nas semanas seguintes, Vitória sentiu o chão desaparecendo debaixo dos pés dela de um jeito silencioso e cruel, daquele tipo de exclusão corporativa que não precisa de palavras para comunicar a mensagem. Primeiro, ela percebeu que parou de receber certos e-mails. Threads de discussão estratégica que antes sempre incluíam o nome dela simplesmente não chegavam mais. Depois, numa manhã de quinta-feira, ela abriu o organograma digital da empresa e procurou o próprio nome. Não estava lá. Seu cargo tinha sido removido da estrutura oficial, como se ela nunca tivesse existido. Na sexta seguinte, ela tentou acessar o servidor principal para fazer a manutenção de rotina e encontrou uma tela vermelha. Acesso rebaixado para somente leitura. Entre em contato com a administração de TI. Vitória sentiu o estômago gelar. Ela ligou para o suporte interno e a atendente, constrangida, confirmou que a ordem tinha vindo de cima, sem explicação, sem reunião prévia, sem conversa, apenas um comando frio executado em silêncio, enquanto ela estava trabalhando. Suas aprovações técnicas foram retiradas de todos os fluxos. Projetos que dependiam da assinatura dela foram redirecionados. Era como se estivessem apagando Vitória da empresa aos poucos, preparando o terreno para algo inevitável. A confirmação veio numa sexta-feira às 16h47, quando todo mundo já estava mentalmente de férias entrando no fim de semana. Vitória recebeu um e-mail do RH com assunto Realocação imediata, ação necessária. O corpo do texto era gelado, burocrático, escrito naquele português corporativo que usa 10 palavras para dizer uma coisa simples. Ela estava sendo transferida para o setor de auditoria documental retroativa, efetivo na segunda-feira seguinte, sem necessidade de transição ou repasse de atividades. Qualquer um que trabalhasse na Europlan sabia o que aquilo significava. O tal setor ficava no subsolo do prédio, longe de tudo, sem janelas, sem projetos reais. Era o lugar onde mandavam gente que estava sendo preparada para o desligamento, mas que a empresa não podia demitir imediatamente por questões contratuais. Um limbo corporativo. Vitória leu o e-mail 3 vezes, sentindo aquela mistura estranha de humilhação, raiva e descrença.
8 anos de trabalho impecável, de madrugadas resolvendo emergências, de sistema funcionando perfeitamente por causa dela. E agora, estava sendo descartada como papel velho. Ela não chorou, não respondeu o e-mail com emoção. Apenas salvou uma cópia, desligou o computador e saiu daquele 10º andar pela última vez. Na segunda-feira de manhã, Vitória desceu as escadas de concreto até o subsolo, carregando apenas uma mochila e aquela sensação de vazio no peito que vem quando você percebe que foi usado e descartado. O tal setor de auditoria documental retroativa era exatamente o que ela imaginava. Uma sala apertada, sem ventilação decente, paredes cinzas descascando, iluminação amarelada de lâmpadas velhas, pilhas enormes de caixas de papelão empoeiradas com documentos de auditorias antigas que ninguém nunca mais ia ler. Tinha uma mesa de fórmica arranhada, uma cadeira com rodinha quebrada e um computador desktop de 2015 que demorava 3 minutos para ligar. Não tinha equipe, não tinha projetos, não tinha nada. Apenas silêncio, poeira e a mensagem implícita de que ela deveria começar a procurar outro emprego. Vitória sentou naquela cadeira desconfortável, ligou o computador velho e ficou olhando para a tela preta enquanto o sistema operacional carregava. Durante alguns minutos, ela pensou em simplesmente pedir demissão, mandar tudo para o inferno, procurar outra empresa que valorizasse o trabalho dela. Mas então, algo mudou dentro dela. Não era raiva explosiva, era algo mais frio, mais calculado. Ela abriu o terminal de comando e digitou uma sequência que só ela sabia. Vitória tinha uma credencial técnica, antiga, criada lá em 2017 quando ela ainda estava construindo o sistema legado do zero, uma senha de acesso administrativo que ficava escondida numa camada tão profunda da infraestrutura que nem a equipe atual de TI sabia que existia. Era um acesso fantasma, nunca documentado oficialmente, que permitia visualizar e exportar logs de sistema de forma completa, incluindo logs de auditoria que mostravam exatamente quem tinha feito o quê, quando e por quê. Durante toda aquela segunda-feira, silenciosa no subsolo, enquanto fingia revisar documentos velhos, Vitória trabalhou em segundo plano exportando discretamente os registros dos últimos 90 dias. Todas as mudanças de permissão, todos os acessos ao servidor principal, todas as aprovações de migração, todos os e-mails técnicos trocados entre Fábio e a equipe terceirizada que ele tinha contratado. Ela salvou tudo num pendrive criptografado e guardou na mochila. Depois, fez a única coisa que podia fazer. Esperou. Porque Vitória sabia algo que Fábio não sabia. Ela sabia que ele tinha autorização para desligar o sistema legado na segunda-feira seguinte, às 23h, e ativar a nova plataforma cloud. E ela sabia exatamente o que ia acontecer quando ele fizesse isso. Segunda-feira, 23h. Fábio desligou o sistema legado remotamente de casa, provavelmente com uma taça de vinho na mão, celebrando internamente aquela que ele achava ser a maior conquista da carreira dele. A nova plataforma cloud entrou no ar limpa, moderna, com interface, bonita e dashboards coloridos. Durante 12 horas, tudo pareceu funcionar perfeitamente. Os caminhões saíram para os centros de distribuição. As rotas foram calculadas. Os clientes receberam notificações de rastreamento. Fábio deve ter dormido tranquilo, achando que tinha provado que Vitória estava errada, que o sistema antigo era dispensável, que modernização era só questão de coragem e visão. Mas terça-feira, 11h37 da manhã, o inferno começou. Vitória estava no subsolo, organizando papéis velhos, quando ouviu o primeiro sinal. Os celulares corporativos de todo o prédio começaram a tocar ao mesmo tempo. Aquele tipo de sincronia desesperada que só acontece quando algo muito grande quebra. Ela subiu discretamente até o térreo e viu o caos. Gente correndo pelos corredores, gerentes gritando ao telefone, telas de monitoramento mostrando mapas completamente vermelhos. O Sistema Nacional de Roteirização tinha travado. Completamente. Nenhuma entrega sendo processada. Nenhum caminhão sabia para onde ir. 4.200 veículos parados em tempo real. Os centros de distribuição entraram em colapso simultâneo porque ninguém sabia mais o que fazer. Motoristas ligando desesperados,
clientes corporativos enviando e-mails furiosos, ameaçando romper contratos milionários, a central de atendimento recebendo 300 ligações por minuto sem conseguir dar nenhuma resposta. Vitória voltou para o subsolo e continuou trabalhando em silêncio, colocando os fones de ouvido, fingindo que nada daquilo tinha a ver com ela. Lá em cima, Fábio tinha reunido a equipe inteira numa sala de crise tentando entender o que tinha acontecido. Eles tentaram religar o sistema legado, achando que bastava apertar um botão, mas ele não respondia. Algo estava fundamentalmente quebrado e ninguém sabia o quê. A equipe terceirizada que Fábio tinha contratado entrou em pânico e admitiu que eles tinham feito exatamente o que foi pedido. Migraram o sistema principal, desligaram o antigo, ligaram o novo. Simples assim. Mas e as rotinas de segundo plano? Alguém perguntou. Silêncio constrangido. Ninguém tinha documentado nada. Ninguém sabia que existiam 12 rotinas críticas que o sistema legado executava automaticamente toda madrugada. Limpeza de cache, sincronização de GPS em tempo real, validação cruzada de entregas, recalibração de rotas baseada em tráfego histórico. Rotinas que Vitória tinha construído ao longo de 8 anos, uma de cada vez, resolvendo problemas conforme apareciam. Sem essas rotinas invisíveis, rodando, o sistema novo estava operando com dados corrompidos desde o início. Rotas calculadas com base em informações desatualizadas, GPS descalibrados, entregas duplicadas no banco de dados, caminhões recebendo ordens conflitantes. Era como tentar dirigir um carro sem óleo no motor. Funciona por algumas horas até que trava completamente e vira sucata. Quarta-feira de manhã, a situação era catastrófica. A Europlan Brasil tinha perdido 1,2 milhão de euros em multas contratuais por descumprimento de prazos. 3 clientes corporativos gigantes tinham enviado notificações formais de rescisão. A mídia especializada estava começando a noticiar o colapso logístico. E a diretoria europeia em Amsterdã tinha colocado um auditor no primeiro voo para São Paulo. Fábio estava visivelmente destruído. Olheiras profundas, camisa amarrotada, aquele cheiro azedo de quem não dormiu direito em 2 dias. Ele tinha tentado de tudo: contratar consultores externos em regime de emergência, oferecer bônus absurdos para qualquer programador que conseguisse resolver, até cogitou subornar alguém da concorrência para emprestar um sistema temporário. Nada funcionou, porque o problema não era técnico no sentido convencional. Era conhecimento institucional perdido. Era anos de trabalho invisível que tinha sido descartado como lixo. Quinta-feira de manhã, 9h15, Fábio finalmente desceu aquelas escadas de concreto até o subsolo. Vitória estava sentada na mesma cadeira desconfortável, fones de ouvido no volume alto, organizando documentos de auditoria de 2019 como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela viu ele aparecer pelo reflexo da tela do computador, mas não se virou imediatamente. Deixou ele ficar ali parado na porta alguns segundos, suando frio, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Quando finalmente tirou os fones, ela olhou para ele com uma expressão completamente neutra, sem raiva, sem satisfação, sem emoção. E isso foi pior do que qualquer grito. Vitória, precisamos da sua ajuda. O sistema... Algo está errado, ele disse com a voz trêmula, tentando soar profissional, mas falhando miseravelmente. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse considerando a informação. Meu acesso foi revogado, Fábio. Lembra? Eu não tenho mais permissão para tocar em nada. Estou aqui revisando documentos antigos, como foi determinado pelo RH. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia sugar o oxigênio da sala. Eu posso restaurar seu acesso. Agora. Imediatamente. Por favor. Ele implorou. E pela primeira vez Vitória viu algo que nunca tinha visto nele. Medo real de perder tudo. Vitória respirou fundo e disse com calma perturbadora: Não é questão de acesso, Fábio. É questão de conhecimento. Você desligou algo que não entendia. E agora não sabe religar. Ele tentou argumentar. Falar de bônus, de promoção. Mas ela levantou a mão cortando a conversa. Eu não volto hoje. Não volto amanhã. Volto quando a diretoria europeia estiver aqui, quando todo mundo souber que foi você quem quebrou a operação nacional inteira. Sexta-feira de manhã, a diretoria europeia estava na sala de crise.
Fábio estava visivelmente destruído, e a empresa inteira sabia do desastre. Só então Vitória subiu. Restauraram todos os acessos dela. Ela entrou no sistema, passou 40 minutos diagnosticando e disse algo que congelou a sala. Vocês não apenas desligaram o sistema legado. Vocês apagaram o banco de dados intermediário. As rotinas de sincronização que construí em 8 anos estavam ali, sem backup, porque Fábio achou que era código morto. A diretora europeia se inclinou para frente, voz tensa. O que você precisa para consertar isso? Vitória não hesitou. 3 coisas. Primeiro, controle total do setor de TI, com autoridade técnica acima de qualquer gerente. Segundo, auditoria externa sobre quem aprovou essa migração sem due diligence. Terceiro, quero Fábio na sala comigo durante a reconstrução, observando cada linha de código que ele destruiu. Fábio empalideceu. Vitória passou o fim de semana inteiro reconstruindo o sistema, linha por linha, enquanto ele assistia em silêncio. Segunda-feira, tudo voltou a funcionar. Fábio foi realocado para a matriz europeia. Rebaixamento eterno disfarçado de transferência. Vitória virou diretora de arquitetura de sistemas críticos com equipe própria e assento executivo. Mas nos logs que ela tinha exportado antes, apareceu algo perturbador. Comandos de exclusão manual executados 2 horas antes da migração oficial. Alguém sabotou de propósito. E Vitória sabia exatamente quem. Mas dessa vez, ela não ia apenas reconstruir. Ela ia destruir. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.